Relação entre Brasil e Israel vem ficando insustentável, com o embaixador brasileiro sendo chamado de volta depois de ter sido convocado por Israel para prestar os devidos esclarecimentos, o Lula sendo colocado como persona não grata no país e o Brasil anunciando que não pedirá desculpas pelas declarações do presidente. Quais serão as consequências geopolíticas para o Brasil? Vamos discutir também um ultimato, um anúncio de Israel de quando acontecerá a operação em Rafah. Pode gerar uma série de consequências negativas, não para os civis só, mas também para as questões geopolíticas internacionais. E os familiares do Navalny finalmente admitem a morte de Alexei Navalny. Quais são as consequências disso e aqui sua esposa promete para o futuro na Rússia? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma disputa impensável, mas talvez provável, entre Noruega e Rússia. A Rússia alega que um dos territórios próximos da região do Ártico pertencem ao seu país por questões históricas. Vale lembrar que a Noruega é membro da OTAN. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Você, que assim como eu, curte geopolítica e também jogos de estratégia, eu tenho uma dica perfeita, que é o jogo Conflict of Nations. É um jogo que eu curto bastante, jogo bastante e, inclusive, é gratuito, o que ajuda bastante, claro, o processo. Ele é um jogo que se passa numa eventual Terceira Guerra Mundial, em que você vai jogar com outros 128 jogadores, numa dinâmica tão interessante de idas e vindas, que às vezes demora semanas para o resultado conseguir ser estabelecido. Nesse jogo você vai escolher uma nação, e sabe que toda escolha tem ônus e bônus. Então depende da localização geográfica, do tamanho do território, do tipo de recursos, se é uma nação mais marítima, mais terrestre, inclusive os equipamentos de combate que você vai desenvolvendo, sejam helicópteros, submarinos, infantaria, os tanques, tudo tem a ver também, ou deveria ter, relação com o país que você escolheu. Uma estratégia mais agressiva, uma estratégia mais defensiva, quem serão seus aliados, quem serão seus inimigos? Inclusive, né, possíveis traições aí durante o processo, spoilerzinho, tá? Para vocês é super legal. Além disso, é um jogo que ele é multiplataforma, então você pode jogar no seu celular, no seu tablet ou em outros equipamentos. Pessoal, vou disponibilizar para vocês o link na descrição, tá? Porque, de novo, é um jogo gratuito, grátis, testa lá, mas com esse link você vai ter acesso a mais 13 mil de ouro, que vai te ajudar bastante na sua gameplay, e ainda ter acesso a um mês de conta premium totalmente gratuito. Então baixa lá, pessoal, Conflict of Nations, vocês não vão se arrepender. Bom, galera, então vamos lá, ó. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, o Lula, quando ele estava em Addis Abeba, na Etiópia, participando da cúpula da União Africana, ele deu ali, né, um pronunciamento e tal, e depois abriu espaço para a pergunta dos repórteres. Falou sobre a questão de Mossoró, falou sobre a questão do Navalny, por exemplo, também na Rússia, e aí foi falar sobre a questão da UNRWA, que é uma instituição que cuida dos refugiados palestinos, instala-se ali na Síria, no Líbano, na Jordânia, no Egito, principalmente nos países limítrofes, e existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, recentemente, Israel apresentou alguns vídeos, algumas imagens, algumas provas, segundo eles, que mostravam o envolvimento dessa organização não com os palestinos, não como uma organização de filantropia, mas sim como uma organização de ativismo político, lutando em favor da Jihad Islâmica e do Hamas. Segundo Israel, essa organização teve membros que participaram dos ataques no dia 7 de outubro, teve membros que são tutores, professores, que estavam convencendo ali os alunos, as crianças, que Israel era o grande culpado, comemorando os ataques, entoando cânticos anti-israelenses, e além de tudo, teve a comprovação por alguns vídeos, algumas imagens, que os túneis do Hamas, parte dele pelo menos, tinham a parte de infraestrutura, de eletricidade, de saneamento, conectado com a sede da UNRWA, que se instala na faixa de Gaza, além do que vários funcionários também são parentes ou até mesmo fazem parte da Jihad Islâmica e do Hamas. Israel vem apresentando essas provas e tal, e aí grande parte dos países da comunidade internacional, principalmente os mais aliados a Israel, como Estados Unidos, como Reino Unido, como França, Alemanha e tal, cortaram o financiamento, ou seja, a organização hoje está com menos da metade do financiamento em um momento de crise dos civis palestinos, é fato. E aí ele começou a falar sobre isso, falou, olha, a gente tem que entender que por mais que possam ter maus funcionários, isso não quer dizer que a organização em si é ruim.
Tanto que o Brasil, segundo ele, tá, vai pedir maiores investigações, mas vai querer também que a UNRWA continue recebendo financiamento em pleno momento ali de crise civil dos palestinos. E aí que o caldo entornou, vamos colocar. Porque aí ele foi um pouco além, né? Ele falou assim, hoje, o que vem acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza, é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade. Daí ele falou, inclusive aconteceu. Quando a gente teve, no momento da Segunda Guerra Mundial, o Bigodinho, né, sabe o que eu tô falando, atuando contra os judeus. Depois ele falou ainda mais. E olha, isso que vem acontecendo na faixa de Gaza não é exatamente uma guerra entre soldados, entre militares dos dois lados, mas sim militares israelenses que vêm atacando mulheres e crianças. Ou seja, é um genocídio, né? E aí, galera, eu diria que qualquer tipo de comparação que envolva o Bigodinho, vocês sabem o que eu tô falando, já é complicado e pega muito mal. Tem que ser uma coisa extremamente bem pensada. Eu diria que comparar, ainda mais colocando Israel, que é um país de maioria judaica, que tem uma ligação histórico, cultural, política com os judeus, eu diria que assim, é pior e meio. E é óbvio que isso repercutiu muito mal, não só em Israel, mas em praticamente toda a comunidade internacional. O Brasil, até então, estava se portando como um país que, pelas declarações, tá? Estava criticando a postura do Hamas, inclusive o Lula até criticou também na declaração de ontem, mas como ele fez aquela declaração infeliz, né? Isso até nem foi tão divulgado, nem ficou tão importante, falou assim, não, entende, ele falou isso ontem, tá? Não é que a gente concorde com o Hamas, mas a gente critica a postura do Estado israelense. E vinha falando que era necessário a criação de 2 estados, que Jerusalém Oriental deveria ser a capital do futuro Estado palestino, pedia um cessar-fogo, a chegada de ajuda humanitária. E, galera, vamos ser sinceros, talvez assim, excetuando a questão do apoio da Corte Internacional de Justiça que o Brasil deu para a questão da África do Sul, que considera Israel como um país genocídio, porque está fazendo o deslocamento forçado da população, segundo os sul-africanos, é a postura que o Antony Blinken, que o Biden, que o John Kirby, é a postura que a União Europeia, que o Macron, que o Olaf Scholz, é a postura que a Liga Árabe, é a postura que a União Africana, que praticamente todos os países vêm tendo na comunidade internacional. Uma postura crítica a Israel, uma postura de condenação às atitudes israelenses, principalmente na questão dos civis palestinos, e algumas declarações de membros mais radicais, como o Smotrich, como o Ben-Gvir e por aí vai, entende? E assim, por mais que seja ácido, que seja crítico, você vê algum tipo de declaração mais forte, enfim, do Benjamin Netanyahu? Não, porque praticamente todos os países falavam coisas muito parecidas, alguns com tom mais alto, outros com tom um pouco mais baixo. Isso foi além. E é óbvio, galera, entendo, tá? Nenhum israelense gostaria de ter ouvido isso. O Benjamin Netanyahu, né, como judeu, enfim, também não gostaria de ter ouvido esse tipo de declaração. Na minha concepção, tá? Não sofri com isso, não sou judeu, claro. Mas deve ferir muito, ainda mais quem tem avós, bisavós, enfim, que passaram por esse processo que marca, que é traumático pro Estado israelense e para os judeus. Isso fere demais. Em nenhum princípio isso faz bem, né? Óbvio, não é isso que eu tô falando. Mas entendo que como questão política, isso pode ser usado pelo Benjamin Netanyahu para afastar possíveis pessoas que condenem atitudes israelenses. Coloca tudo mesmo dentro do saco, sabe? O quê? Você é contra? Então, sei lá, Estados Unidos, você está criticando a operação que a gente fará em Rafah? Por quê? Porque você pensa em qual Brasil, então? Você acha que a gente é enfim, né? Você está comparando a gente com o Bigodinho? É isso? E claro, isso vai isolar a posição brasileira no cenário geopolítico internacional. Eu compartilhei com vocês no vídeo de ontem uma análise que falava justamente sobre isso, né? O Brasil hoje, ele está querendo pleitear, vamos colocar, galera, uma posição de mais destaque no cenário geopolítico internacional. Somos presidente do G20, falando em uma possível mudança na governança global. Sim, o Brasil quer se colocar como um dos membros do novo Conselho de Segurança Permanente da ONU. A gente faz parte do G4 ONU. O Brasil faz parte de um BRICS que fala de uma democratização da geopolítica internacional. Não democratização no sentido que Arábia Saudita, Irã, China e Rússia, que são membros dos BRICS, são países democráticos, mas democratização hoje de um grupo de países emergentes que talvez tenham um tom de voz ou uma capacidade de falar tão alta, ou pelo menos mais próxima do que é o G7, o grupo dos países desenvolvidos, entende? E qualquer tipo de declaração que vá contra um país na geopolítica internacional pega mal, ainda mais um país grande como Israel, ainda mais fazendo um tipo de comparação que mexe tanto com o passado dos judeus em Israel, entende, galera? Então, assim, esse tipo de declaração foi uma briga, eu diria,
à toa comprada pelo Brasil que compromete a nossa posição com uma liderança ou até mesmo com um mediador das questões geopolíticas internacionais. Como consequência, a gente teve, por exemplo, Israel convocando o embaixador brasileiro. No final das contas, o Brasil também convocou ele para fazer algum tipo de declaração, para trazer algum tipo de conversa. Ele está vindo, né, em direção ao Brasil. E Israel declarou que o Brasil, na verdade, que o Lula é persona não grata no território israelense. Na prática, não é que vai prender o presidente brasileiro ou atacar qualquer coisa, mas na prática, ser uma persona não grata faz parte de um artigo, né, que a gente teve, pessoal, sendo definido na Convenção de Viena, o artigo 9, que fala que persona não grata são aquelas figuras públicas políticas que não são bem-vindas no país. Então, na prática, o Brasil hoje não seria muito bem-vindo se caso fosse, né, visitar o Estado israelense. Acho que o Lula nem iria lá, né, se fosse nesse momento, tá? E aí esperava-se algum tipo de resposta. Pô, será que o Brasil vai pedir desculpas? Será que a gente vai meio que comprar briga, dar um truco, pedir 6 e tal, né? Enfim. Ainda não tivemos uma declaração pública do Lula, pelo menos enquanto eu gravo o vídeo aqui para vocês. Caso ele dê a declaração até o momento da gravação, prometo que eu faço uma emendinha aqui, né, no nosso vídeo. A gente teve a declaração da Janja, que por mais que não seja eleita, ela é a primeira-dama brasileira, colocando, galera, que na verdade foi uma má interpretação. O que ele quis dizer é uma crítica ao Estado israelense e não exatamente aos judeus. Não sei se isso ameniza muito, tá, a situação. E o próprio Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, que falou, segundo ele, é uma opinião pessoal dele, mas ele, inclusive, estava em reunião com o Lula para saber qual seria o posicionamento brasileiro. Possivelmente o Mauro Vieira, que é de fato o nosso chanceler, vai prestar algum tipo de esclarecimento no dia de hoje. Ele deixou bem claro, galera, que na verdade o Brasil não pedirá desculpas e que declarar o Brasil como persona não, o Brasil, né, o Lula como persona não grata, faz mal para Israel e isola Israel no cenário geopolítico internacional, visto que Israel está sendo criticado por uma série de países e o Brasil não, tem um livre trânsito e um bom trânsito com uma série de países. Eu, particularmente, não concordo muito com essa declaração do Celso Amorim, tá? Eu acho que Israel pode até usar isso para tentar algum tipo de um pouco mais de apoio no cenário internacional e isso pode, claro, afetar as relações brasileiras. E você, pessoal, acha que, e entendam, tá? E no momento eu estou julgando o mérito, a moral da declaração, estou analisando as questões geopolíticas envolvidas nesse fato. Você considera que a declaração do presidente brasileiro foi boa para o Brasil? Mandou bem? Mandou mal? Deixa nos comentários, claro, com todo o respeito possível, tá? É um tema bastante delicado que envolve a memória e o sofrimento de muitas pessoas no passado. E, inclusive, no presente também, né? Na questão palestina. E a gente teve, pessoal, um dos pontos, né, que está sendo mais utilizado aí pelo Brasil também para tecer essas críticas, é justamente a questão envolvendo Rafah. Rafah, que eu diria que é o último reduto do Hamas. Quando Israel começou a sua ofensiva pela faixa de Gaza, começou vindo pelo norte, foi deslocando civis palestinos para o sul e hoje sobrou Rafah. Mais ou menos 1,4 a 1,5 milhão de pessoas, sendo que antes do dia 7 de outubro dos ataques do Hamas e da ofensiva israelense subsequente, nós tínhamos cerca de 260 mil, ou seja, é um baita campo de refugiados. E esses ataques que Israel fará em Rafah, já prometeu que vai fazer, tá? Alegando que ali existem 4 batalhões do Hamas que devem ser destruídos. Vem gerando grandes críticas da comunidade internacional. Só que Israel fala que fará o ataque do mesmo jeito. Fala em criar algum tipo de plano com os Estados Unidos, com o Egito, com um escape de pessoas, talvez um corredor humanitário, mas que os ataques serão feitos. Será um deslocamento forçado da população? Como que esse ataque será feito sem comprometer as vidas civis? Entende, galera, que é um tema bastante delicado e que, claro, envolve uma grande pressão da comunidade internacional. Israel deixou bem claro que fará, sim, o ataque. E o ataque, ele vai ser feito no Ramadã, caso o Hamas não liberte os reféns. O Ramadã, ele vai começar, se não me engano, no dia 10 de março, é com certeza na segunda semana de março, e é um período de celebração, de purificação, enfim, uma data bem importante religiosa para os islâmicos. Israel garantiu, olha, se vocês civis palestinos, se você Hamas pensa nos civis e querem que eles celebrem o Ramadã, deixem os reféns serem soltos, que a gente não fará a ofensiva em Rafah. Ou seja, a ofensiva em Rafah, que pode causar um baita desastre humanitário, tem data para acontecer, e essa data é março. A gente teve também, pessoal, finalmente a confirmação por parte da família de Alexei Navalny
que o corpo, né, ou seja, que o Alexei Navalny, ele realmente foi morto. E aí a gente teve a mãe tecendo ali declarações, a esposa do Alexei, a Yulia Navalny, galera, também garantindo que vai seguir a luta da resistência que o Alexei Navalny representou ao Estado russo e garantindo que até o momento não conseguiram ver os corpos, que quando a mãe vai tentar fazer visita o Estado russo sem boicota, tal, enfim, então não há maiores declarações, vamos colocar. Mas analisando o que? A consequência geopolítica, por isso que eu falei, caso tenha sido o Estado russo de fato a ser feito, eu realmente penso que foi, tá? Mas não posso garantir com 100% de certeza, infelizmente não sou um ser onisciente, gostaria de ser. Eu diria que talvez não tenha sido uma jogada muito inteligente nesse momento. Por mais que de fato isso reforce o poder do Putin, visto que ele ataca e mata qualquer tipo, né? Ou supostamente mata, vamos colocar assim, qualquer tipo de opositor a ele, como Boris Berezovsky, como, por exemplo, o Prigozhin, como há vários oligarcas, e agora o Navalny, a gente sabe, cara, que de fato isso pode acender algum tipo de manifestação, como já aconteceu na Rússia, como a sua mulher vai colocar ele como mártir agora, e vai falar que vai continuar com a luta na Rússia, tudo tal, em pleno momento pré-eleitoral. Em pleno momento, talvez assim, eleição, cara, de fato nem mude muita coisa, porque a gente sabe que as eleições ali, todos os principais candidatos opositores ou estão presos ou foram mortos, né? Mas, de fato, isso pode representar, vamos colocar assim, mais apoio à Ucrânia no cenário internacional, em um momento em que os Estados Unidos estão com dificuldade em aprovar novos pacotes, que a Ucrânia vem sofrendo derrota em Avdiivka, possivelmente no futuro em Kupiansk, em Kharkiv e outras cidades, a Ucrânia precisa de financiamento. Talvez, cara, a morte do Alexei Navalny, nesse momento, sirva como um angariador de recursos para os ucranianos. Enfim, não sei se foi a melhor atitude pensando geopoliticamente e politicamente para os russos. E para finalizar, pessoal, deixar bem claro, né? Existe um território chamado de Svalbard. Esse território, que eu diria que já pertenceu aos russos, que abandonaram aquele território em meados do século XIX, depois começou uma espécie de colonização, exploração ali de minerais fósseis, de carvão principalmente pelos britânicos, pelos noruegueses, pelos norte-americanos inclusive. No momento da Guerra Fria, os russos voltaram a ocupar de maneira mais forte, mas eu diria que pós a nova ordem mundial também abandonaram grande parte daquelas ilhas que pertencem a uma região mais próxima do Ártico. A gente teve, pessoal, no pós-Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Svalbard, que garantiu uma soberania especial, vamos colocar assim, para os noruegueses, que é um território da Noruega, mas que tem algumas legislações relativamente independentes, que não é totalmente a mesma Constituição da Noruega. Hoje, você tem ali um território de 62 mil quilômetros quadrados, cerca de 2.500 pessoas, com 60% das pessoas que ali moram noruegueses. Os russos alegam que, como eles têm mais ou menos 400 habitantes, um pouco mais, tá? E que durante a Guerra Fria tinham muito mais, que no passado histórico aquele território já foi deles. Inclusive, o próprio Yuri Trutnev fez uma declaração polêmica, colocando que aqueles territórios devem pertencer aos russos, por uma questão histórica, e inclusive comparou que existem vários combatentes russos que estão dando a sua vida na questão da Ucrânia e que não foge muito do mesmo capítulo do que é a questão ucraniana. Ou seja, pode ser que a Rússia esteja querendo dominar, galera, mais um pedacinho, só que alegando um passado histórico de pertencimento. Só que é fato que uma coisa é a Ucrânia, um país que não faz parte da OTAN, outra coisa é a Noruega, um país que faz parte da OTAN e que agora tem vizinhos, como Finlândia, como Suécia, a Suécia ainda não, mas que também fazem parte da organização. Professor, mas qual que é o interesse da Rússia? Eu diria que até mais do que simbólico é um interesse econômico. A gente sabe que o Ártico está passando por um período de degelo, também por conta das mudanças climáticas, do aumento da temperatura. Ah, professor, não acredito, cara, são evidências de diminuição das calotas polares, tá? E isso pode fazer com que novas áreas de exploração de combustíveis fósseis, como o gás natural, como o petróleo, passem a ser feitas e, principalmente, novas rotas comerciais. Existe hoje o Conselho Ártico, que é dominado por países como Noruega, como Finlândia, como Estados Unidos, que tem o Alasca, tem outras posições mais ao norte, e o Alasca, na verdade, o Ártico, ele vai ser, na verdade já está sendo, uma área de disputa entre essas grandes potências.
tanto pela questão da estratégia comercial, a gente geralmente vê o mundo num planisfério, mas vai lembrar, pessoal, que Rússia, por exemplo, e Estados Unidos estão muito mais próximos do que parece. Um eventual ataque entre russos e norte-americanos poderia sim ser feito pela região do Ártico, é uma área de disputa, então as reservas minerais e os potenciais comerciais, ainda mais com o degelo do Ártico, podem potencializar a economia da Rússia. Será que há interesse? Será que a Rússia fará algum tipo de invasão à Noruega, pessoal? Deixa nos comentários. Então não esquece, hein, pessoal? Melhor jogo online que se passa numa eventual terceira guerra mundial, jogo Conflict of Nations. Link na descrição, acesso a 13 mil de ouro, mais um mês totalmente gratuito de conta premium. É sensacional. Se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.